vocês estados físicos da matéria. Bom, o que a gente vai ter que precisar de lembrar nessa parte de estados físicos? Primeiro que são 3 os estados físicos que a matéria pode atingir. São aqueles estados sólido, líquido e gasoso. E a gente vai precisar de lembrar a principal diferença entre esses 3 estados. Bom, no arranjo deles, nas estruturas deles, a gente vai ter que as moléculas do estado sólido, elas vão estar bem próximas. Por isso que a gente vai ter que os sólidos tenham uma rigidez mais forte, certo? Essas moléculas estando bem próximas, torna esse composto um composto sólido, um composto bem rígido. Já as moléculas do estado líquido, elas vão ter uma proximidade, mas uma proximidade um pouco menor, que torna aquele líquido mais maleável. Ele vai ter, geralmente, a estrutura do recipiente que ele tiver guardado. Então, se eu tiver guardado um recipiente dessa forma, ele vai ter essa forma. Se eu tiver guardado em um recipiente mais curvo, tipo uma jarra, ele vai ter a forma de uma jarra. E o estado gasoso, que vai ser o estado que eu não tenho proximidade nenhuma, que as moléculas vão estar distantes, no estado quase que de um completo caos. Bom, esses 3 estados físicos, eles, quando sofrem mudança, né, de um estado para o outro, eles têm alguns nomes dessas passagens. E a gente vai precisar de lembrar os nomes dessas passagens. Bom, a passagem do estado sólido para o estado líquido, a gente chama de fusão. Você pegou o gelo lá na geladeira, colocou ele de fora, ele derreteu, saiu do estado sólido para o estado líquido. Você vai pegar essa água que já derreteu, vai colocar ela no fogão e vai ligar o fogo. Aquela água vai sair do estado líquido e vai lá entrar em ebulição, para então passar para o estado gasoso. Bom, a gente tem aqueles processos diretos também, né? Como a gente já tinha visto, como por exemplo o gelo seco, que passa direto do sólido para o gasoso. Processo que a gente chama de sublimação. E os inversos. Quando você pega aquela água que está lá no estado gasoso e ela vai voltar para o estado líquido, numa nuvem ou alguma coisa do tipo, a tampa do arroz, do box, do banheiro, ele vai fazer um processo que chama condensação. Quando eu pego essa água que está líquida e coloco ela de volta no congelador, ela sofre uma solidificação. E por último, que pode ser como exemplo que a gente viu em sala, da fabricação do gelo seco, seria uma ressublimação ou uma sublimação inversa. É importante a gente lembrar todos esses nomes dessas transformações, que eles vão estar presentes para a gente citar alguns exemplos deles. Bom, e essas matérias vão ter uns gráficos. Esses gráficos vão representar essas curvas, essas mudanças de estado físico. O que a gente precisa de lembrar? Esses gráficos das substâncias, nós temos definidos 2 pontos, um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Quando aquele composto é uma mistura, eu passo a ter uma faixa de fusão e uma faixa de ebulição. Lembrando que o de fusão, ele sempre fica aqui na parte de baixo, e no caso o ponto de ebulição, sempre vai ser esse aqui de cima. A mesma coisa que a faixa de fusão na parte de baixo e que a faixa de ebulição na parte de cima. Bom, antes daquele composto atingir o ponto de fusão dele, ou seja, antes então dele passar aqui para esse estado líquido, ele vai ter um estado sólido. Exatamente no ponto de fusão, lembrando que ele é sólido e líquido. Entre o ponto de fusão e ebulição ele é líquido. No ponto de ebulição ele é líquido mais gasoso. E a partir daí ele é gasoso. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, nas misturas. Antes de atingir essa faixa de fusão, ela vai ter o estado sólido. Durante esse aquecimento aqui, ó, nessa faixa de fusão, aqui no meio, ó, ela vai ter um estado sólido mais líquido. Entre a faixa de fusão e a faixa de ebulição, líquido. Aqui no meio, ó, na faixa de ebulição, líquido mais gasoso. E aqui em cima, estritamente gasoso. Então a gente conseguiu perceber aí a diferença principal aqui entre uma substância e uma mistura. E isso vocês não podem esquecer de forma alguma. E aí a gente tem aquelas misturas especiais, né? Aquelas que são uma exceção, né? Elas são casos específicos, que são as misturas eutéticas e as eutrópicas. Essas você precisa lembrar também. O que acontece com a mistura eutética? A mistura eutética é aquela que vai ter faixa de ebulição e ponto de fusão. Então, ela não é
uma mistura que vai ter faixa de fusão e faixa de ebulição é um caso específico, onde eu tenho uma faixa de ebulição e um ponto de fusão. Na mistura azeotrópica, eu vou ter uma faixa de fusão e um ponto de ebulição. Bom, agora para as perguntas. Vamos colocar valores para esse gráfico. Supondo que aqui seja 20 graus Celsius, aqui seja 80 graus. Aqui 20, 40, 80 e 100. Exatamente onde está tracejadinho laranja. Bom, abaixo de 20 graus, então vamos supor 18 graus Celsius, eu tenho um estado físico sólido. Se eu pegasse, por exemplo, a 32, eu teria o estado físico líquido. 90, gasoso. Exatamente no 20 a gente já viu, sólido mais líquido. Exatamente no 80, líquido mais gasoso. Para mistura a gente teria abaixo de 20 graus Celsius, por exemplo, 15 graus Celsius, sólido. Se eu pegasse aqui o 30, bem aqui no meio, ela estaria sólida e líquida ao mesmo tempo. Entre a faixa de fusão e a faixa de ebulição, supondo 55 graus Celsius, estaria líquido. A 90 graus Celsius, líquido mais gasoso. E a 120, por exemplo, ela estaria no estado gasoso. Então, um resumão do que a gente pode encontrar seria basicamente isso aí. Boa prova.